Olá, sejam bem-vindos Muito obrigado. a esta aula, esta palestra sobre frequência de luz. Nós vamos fazer várias abordagens. Vamos começar do ser humano físico, energético. Depois nós passaremos para o ser humano em suas várias dimensões, ser humano multidimensional. E depois, como é que nós, humanos, estamos inseridos dentro de um contexto cósmico do planeta Terra, do Sol, da constelação das Pleiades, já de um nível espiritual. Ok? Então, vamos analisar rapidamente, depois a gente aprofunda a questão dos chakras, né? Essa imagem, ela foi recebida, né, numa visão espiritual em 2006. Este ser humano era com as mãos para cima. E aqui você vê que das mãos saem o arco-íris. A ciência já comprova que das nossas mãos saem todas as frequências de acordo com a nossa intenção. Existe um livro chamado The Rainbow in Your Hands, né? O arco-íris em suas mãos, que são pesquisas científicas de dois professores americanos, norte-americanos, e eles mostraram isso, né? Eu tenho esse livro na biblioteca. Então, nesta visão, existiam três energias que entravam pelo chakra coronário e pelas mãos. Então, na terapia de frequências de luz de origem pleiadiana, os chakras das mãos e o chakra coronário são chamados chakras ou vórtices espirituais, porque eles recebem energia cósmica. E ao mesmo tempo tínhamos três energias entrando pelas pernas e pelo chakra básico. O fluxo energético entra pela perna esquerda e volta pela perna direita, que nós abordaremos em detalhe em outro momento. Então aqui nós temos a nossa visão do ser humano como um ser cósmico. Nós temos o Sol, o planeta Sol, a estrela Sol, né, o astro. Ela é uma estrela de quinta grandeza, ela é amarelada, porque a grandeza das estrelas é dada pela sua vibração, que a gente chama de cor, né? A primeira é a violeta, segunda azul índigo, terceira azul claro, quarta com estrela verde e quinta amarela. Uma estrela laranja seguida de sexta grandeza e uma vermelha de sétima grandeza. Então é com nossos olhos que a gente percebe essa camada de convecção chamada do Sol. E existe uma última camada que é chamada de coroa ou corona, que é violeta, que é a vibração mais alta que os nossos olhos percebem. Esta luz irradiada, a luz do Sol, ela é refletida num cristal, num prisma, ou mesmo a gente consegue enxergar o arco-íris, né? Ela abre um espectro de 7 frequências, 7 energias que vão alimentar os nossos chakras, que são vórtices energéticos, como se fossem sintonizadores. A palavra chakra vem do sânscrito, né, da tradição yoga da Índia, que significa roda girante, porque a energia entra rodopiando. No hemisfério sul do planeta, ela entra, a gente vai fazer esse teste, ela entra rodopiando no sentido horário. E no hemisfério norte, acima da linha do Equador, ela entra girando no sentido anti-horário. Então, através da radiestesia com pêndulo, a gente consegue verificar isso aí, comprovar esse aspecto. Então, essa visão, vamos dizer assim, da relação
dos raios solares, do espectro solar, com os nossos chakras, ele é bastante fácil de se compreender, né? Mas o que veio de inédito nesta visão em 2006 foi a conexão dos nossos chakras com a Terra. Então, isso aqui... Eu nunca tinha ouvido falar isso. Isso aqui é algo, vamos dizer assim, um conhecimento que veio com frequências de luz e aí complementa o aspecto do ser humano como um ser cósmico. Então vejamos. Nós temos no nosso planeta Terra um núcleo que é um cristal de ferro incandescente. Tem esta cor vermelha, ela entra em ressonância com o chakra básico, que é a ponta do cóccix, que é o cóccix, o final da coluna, né? E o nosso sangue contém ferro na hemoglobina, que captura o oxigênio e leva para todas as células físicas do nosso corpo. E ela é principalmente, os glóbulos vermelhos são produzidos dentro da coluna espinhal. E é alimentada energeticamente pelo núcleo da Terra. Então, quando a pessoa tem bloqueios no chakra básico, que perde essa conexão magnética com o núcleo da Terra, ela afeta a questão sanguínea dos glóbulos vermelhos, como anemia e até a leucemia, em casos mais graves. Além da perda do aterramento, né, que a pessoa tem com relação à Terra. Quando nós formos estudar os chakras individualmente, a gente vai entrar em detalhes, cada um deles. A segunda camada da Terra, voltando do núcleo, é o manto, que esfria, se transforma em laranja. O vermelho, quando esfria, fica laranja. Esse laranja entra em ressonância com o chakra sexual, que fica 4 dedos aproximadamente abaixo do umbigo. A energia da amarela do Sol, ela incide diretamente na superfície da Terra. É a vibração que chega na superfície da Terra. Então esse amarelo da Terra, que é a troposfera, ela entra em ressonância com o plexo solar. Aqui tem uma curiosidade interessante, que a própria medicina chama esse plexo de plexo solar, né? Quer dizer, a medicina ocidental, principalmente, ela não tem esse conhecimento presente, né, científico, mas ela continua usando o nome antigo do aspecto do fogo que está no plexo solar, tanto o fogo que vem do Sol, o amarelo do Sol, como o fogo, por exemplo, de Marte, né? Porque na tradicional medicina chinesa, o fogo que gera raiva, né, afeta o fígado. E o pâncreas, que está do outro lado, ele também é o fogo, né, que produz o combustível para todo o processo da vida. Aqui no Instituto Pleiades, em Aldeia, a gente tem clareza do que é que está acima do nível da Terra. Numa metrópole fica mais difícil. Então, o que é que temos aqui, acima da Terra? A vegetação. A vegetação, o reino vegetal, que é verde, né? Então, o verde do reino vegetal, ele entra em ressonância com a glândula timo, que é o diretor, né, do sistema imunológico das nossas defesas, da proteção natural do nosso organismo. E aqui vem uma pergunta, né, que diz assim: o Deus absoluto, que pode tudo, eu pergunto, poderia fazer o reino vegetal diferente de verde? O que é que vocês acham?
Não entendi a pergunta. Poder pode, né? Mas eu não sei se dentro da ordem, é conveniente dentro da ordem toda que é feita, né? Dentro A da pergunta composição, é, né? o Deus cósmico, que tem o poder de fazer tudo, poderia pintar o reino vegetal de outra cor diferente de verde? A resposta é não. Porque existem leis cósmicas, que é o grande mistério da natureza, que diz assim, como é embaixo, É em cima. é em cima. Como é em cima, é embaixo. E aqui você consegue ver com clareza isto. Embaixo na terra, o reino da cura é verde. No ser humano, o ponto de cura é também verde, que é o timo, a parte do chakra cardíaco, né? Certo. Que recebe a luz verde do que está acima, do Sol. Mas também, se você olhar de uma forma mística, a hierarquia espiritual, a grande fraternidade branca, com seus raios de cura, o quinto raio do arcanjo Rafael, quer dizer, a divindade da cura, né, o Deus da cura, com o mestre Hilarion, que é o mestre ascenso da cura. Qual é a cor do raio verde da cura? É verde. Por isso que anel de médico no Brasil é verde. A ciência já descobriu que se pintar as paredes de verde, melhora a recuperação das pessoas em unidade de terapia intensiva, por exemplo. Então você vê que os hospitais hoje pintaram, que era antigamente branco, pintaram de verde, que ajuda. Né? A roupa dos médicos na cirurgia também é verde. Né? Exatamente. Então, na realidade, o verde é o grande Deus curador. Né? Então, é fundamental que as pessoas tenham essa compreensão cósmica, né, da natureza como autoconhecimento, porque a cura nunca vai ser através de um medicamento. Né? A cura sempre vai nascer do autoconhecimento de cada ser humano. Então, se você olha da superfície da Terra para o céu, para a atmosfera, que é a estratosfera, é azul claro, né? Azul celeste. Então, esse azul celeste, ele entra em ressonância com o chakra laríngeo, que é a glândula tireoide. Se você olha a Terra de fora, como fez o Yuri Gagarin pela primeira vez e exclamou a Terra, opa, a Terra é azul índico, que é a ionosfera, ela entra em ressonância com o chakra frontal. E existe uma última camada que fica por fora da Terra, chamada exosfera, além do chamado cinturão de Van Allen, que é um campo magnético descoberto pelo Van Allen, um cientista holandês. Ele é violeta. Então, quando você faz uma análise, né, holística do ser humano, você vê que o ser humano ele faz uma ponte de luz entre o Pai Sol e a Mãe Terra. Então, se ele tem alguma interrupção, ele está sendo prejudicado e prejudicando também tudo, né, no entorno. Então, se você estuda, né, a hierarquia espiritual, os seres de luz, eles têm um grande compromisso com a consciência de Gaia, da Mãe Terra. A nossa consciência caída, a gente perdeu essa percepção da realidade. Né? Então, imagine o seguinte, se a pessoa tiver os seus chakras todos harmonizados, que é o estado natural, né? A palavra, os gregos antigos, grandes sábios, né? Eles criaram uma palavra que a gente usa, chamada terapia, né? Terapia holística, muitas terapias. Mas o que significa terapia? Do grego antigo. Significa retornar ao equilíbrio original. É isso que nós somos, terapeutas.
facilitadores para que cada ser humano retorne ao seu equilíbrio original. Quer dizer, nós perdemos esta conexão e esta percepção, este nível de consciência da realidade que nós estamos inseridos. Então, se você imaginar que se você tiver todos os seus chakras harmonizados, o que é que acontece? Qual é a resultante energética, vibracional de todos os seus chakras harmonizados? Dá o quê? A luz do sol. Isto é, você se ilumina. Que é o estado, que é o destino de todo ser humano, a iluminação. Então você vê que a iluminação da consciência, o despertar da consciência, ele passa pela harmonização dos chakras. Então, existem níveis de consciência que são definidos até pela sua chamada energia Kundalini, que é uma energia que vai, uma trindade sagrada, que vai serpenteando pelos chakras, vai subindo vértebra a vértebra, né? São 33 vértebras. É por isso que na maçonaria os níveis são até 33, que é o grão-mestre. Então, supostamente, a pessoa que chegou no grau 33 da maçonaria, a sua Kundalini está fluindo e ele despertou a consciência, né? Então, dependendo de onde se encontra o nível de consciência da pessoa, ele vai ter uma percepção da realidade naquele nível. Então, de uma forma bem sucinta, né? A pessoa que está no chakra básico, que é o chakra da sobrevivência no corpo físico, ele vive numa realidade física. O mundo dele é o mundo físico, ele não acredita em nada. Agora, assim, é possível você fazer pergunta agora, interromper? Assim, porque não sei se você gosta assim no som. Vamos deixar para o final, acho que fica melhor, né? Ok, tá bom. O segundo chakra, que é um chakra de sobrevivência também, é o chakra de sobrevivência da espécie. Então, é a parte sexual, né? Por isso que esse é o chakra sexual. Então, a pessoa que está nesse chakra, a motivação dele como uma alma, uma consciência, é a procriação, é a relação sexual, é a família, essas coisas, né? O nível do terceiro chakra, a sua motivação ainda continua sendo no nível da matéria, mas já mais no nível das coisas, né? Do status do ego. Quando ele vai um pouco além para o quarto chakra, subindo, né? O chakra cardíaco, ele já começa a desenvolver, vamos dizer assim, uma amorosidade além do seu círculo de familiar, ou de tradição religiosa, ou de país, né? Ele começa a desenvolver em si uma amorosidade pelo outro, né? Por isso que se fala tanto do coração como a fonte do amor. O próximo chakra, ele é o chakra da expressão, né? Chakra da expressão da verdade, e a pessoa começa a expressar a sua verdade. O chakra frontal, que é o terceiro olho, que atrofiou, né? Esse terceiro olho hoje ele é atuante muitas vezes de uma forma desequilibrada em médiuns, né? Que tem a visão astral, né? Então, é o chakra que permite você visualizar as energias, né? As energias cósmicas que estão presentes, porque nossa faixa de percepção magnética é muito baixa, né? Tanto através do ouvido, como da visão e os outros sentidos físicos, né? E existe o sétimo chakra, que é o chakra
coronário, que é o chakra da percepção cósmica, né? Da iluminação. Então você veja que esse chakra é chamado chakra de coronário, e a origem dele está no nome da coroa do Sol, que é também corona. Então, de uma forma sucinta, né, seria o despertar da consciência, né, é sempre através da expansão da sua vibração dos chakras, né? No livro Apocalipse de João, que nós decodificamos, né, por inspiração na Rússia, os 7 chakras são chamados de 7 igrejas, né? Então, as igrejas é um simbolismo, né, de um lugar sagrado, né? Então, você observa que o chakra, ele é para ser tratado de uma forma sagrada, né? Então, esse conhecimento, ele é a base, né, da toda a medicina oriental, né? Da medicina chinesa, da medicina tibetana, da medicina ayurvédica da Índia, da tradição da doutrina yogi. Então todos têm conhecimento disso, né? No mundo ocidental, esse conhecimento foi proibido pela igreja, né? E além disso, houve um bloqueio intencional desses 2 chakras superiores no ato do batismo da Igreja Católica. Porque o dedo polegar é o dedo de muita vibração, muito forte, como fosse um laser. E o padre, eu imagino que ele ignora isso, né, porque ele recebeu esse ensinamento, ele vai no chakra coronário da criança e desconecta. E aqui vem no chakra frontal também, desconecta com o sinal da cruz, né? Então o que acontece? Se você tiver esses 2 chakras bloqueados, e na tradição judaica cristã que domina o mundo ocidental, não tem a reencarnação. Se desconhece esse princípio natural da vida, né? Tudo na vida material da reencarnação. Então a pessoa bloqueia também esse segundo chakra aqui, frontal. Então o que significa? Que a pessoa fica restrita a um mundo de uma única encarnação, né, como é pregado, e no mundo da matéria. Então, para a vida fazer sentido, ele tem que se voltar para a matéria, para o materialismo, para as coisas, ter as coisas. Quando por um princípio da natureza, a nossa vida física ela é temporária, né? Então, é isso aí. Pronto, agora vamos às perguntas, tá bom?